Olá, meu amigo, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Estou super feliz porque estou tendo a oportunidade de estar produzindo mais um conteúdo para o canal Ricardo Oliveira. Estou feliz também porque o canal Ricardo Oliveira atingiu o número de 50 mil inscritos. Isso mesmo. O canal Ricardo Oliveira vem crescendo e vem crescendo muito por causa de você que tem curtido, que tem compartilhado, que tem apoiado aqui o meu trabalho, tá bom? Agradeço a Deus e a vocês, meus amigos inscritos, que têm aqui incentivado, apoiado e dado aí o seu carinho com o conteúdo produzido aqui no canal Ricardo Oliveira. E hoje estou dando continuidade à série de entrevistas especiais. As entrevistas já se tornaram aqui uma marca do canal Ricardo Oliveira. Sempre estou trazendo aqui doutores, teólogos, pessoas de grande gabarito para poder compartilhar com a gente o seu conhecimento, a sua bagagem intelectual, e tem sido muito proveitoso e tenho certeza que vocês têm gostado muito e que esses ensinamentos têm sido relevantes para a sua vida espiritual e também para o crescimento do conhecimento da Palavra de Deus. Quem sabe você esteja assistindo pela primeira vez aqui a entrevista no canal Ricardo Oliveira. Quero lhe informar que já entrevistei outras pessoas, o Dr. Alberto Tim, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diretor associado do White State. Ele me concedeu a entrevista respondendo perguntas só sobre Ellen White, direto da Associação Geral. Entrevistei também o pastor, escritor e jornalista Michelson Borges, o doutorando em línguas semíticas, pastor Sérgio Monteiro, também foi entrevistado pelo canal Ricardo Oliveira. Já foi postada a primeira parte da entrevista, a segunda parte em breve será publicada aqui também no meu canal. Tivemos aí um atraso porque, eu não sei se vocês ficaram sabendo, o irmão do pastor Sérgio Monteiro faleceu. Então eu resolvi respeitar o tempo do pastor Sérgio Monteiro e assim que ele estiver pronto e responder as outras perguntas, eu estarei aqui publicando a segunda parte da entrevista com o pastor Sérgio Monteiro. Antes de apresentar o nosso entrevistado, quero mandar aqui um abraço para o Levi e para o Adson. O Levi e o Adson são dois jovens garotos que moram aqui em Palmeiras, cidade de Malhador, estado de Sergipe, são meus vizinhos. São dois garotos que têm acompanhado aqui o canal Ricardo Oliveira e eu prometi que mandaria um abraço para eles. Eles são membros da Igreja Adventista da Promessa. O Levi, ele é filho do Moisés, que é pastor da Igreja Adventista da Promessa. Então, promessa cumprida. É muito bom saber que vocês acompanham aqui o meu trabalho. Um abraço para vocês dois. Quero também mandar um abraço para o Marcos. O Marcos, ele é ancião da Igreja de Queimadas, do distrito de Itabaiana, distrito do qual eu faço parte. Marcos, é muito bom ter a sua amizade e um abraço aqui do canal Ricardo Oliveira. Quero também mandar um abraço para o pastor Marlon Wallace, que é um colaborador aqui do canal. Esses vídeos chamadas que vocês tanto elogiam, que dá aí um dinamismo para a prévia das nossas entrevistas, o pastor Marlon Wallace é o responsável em fazer a locução. Então, muito obrigado pelo carinho, Marlon, pela atenção e também pela disposição em ajudar aqui o canal Ricardo Oliveira. Um abraço também para o Gabriel, que também é outro colaborador aqui do canal, que sempre tem me ajudado com as capas de alguns vídeos, tudo. Então, Gabriel, é muito bom ter sua amizade. Aqui fica o abraço do canal Ricardo Oliveira. E para finalizar, um abraço especial para o pastor Sérgio Monteiro, um grande amigo. O pastor Sérgio Monteiro, nesse momento eu te desejo toda a paz do coração, que Deus possa confortar a sua vida, a vida dos seus familiares, e um abraço aqui carinhoso do canal Ricardo Oliveira. Enfim, sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista. Nesse momento eu quero apresentar a vocês o nosso entrevistado especial, Marcos Martins de Oliveira. O Marcos de Oliveira, ele é teólogo, especialista na história do Adventismo, ele tem assim um tato, uma habilidade em lidar com grupos dissidentes, com grupos que negam a Trindade ou outros temas correlatos a esse. Há muito tempo que eu acompanho aí o trabalho do Marcos Martins de Oliveira e assim, ele tem feito um grande trabalho e tem ajudado muito a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos conhecer um pouco melhor o Marcos Martins de Oliveira? Um dos temas mais polêmicos dentro do Adventismo será alvo de estudo do canal Ricardo Oliveira. É isso mesmo, o canal Ricardo Oliveira dá sequência à série de entrevistas especiais. Ellen White era trinitariana? Será que é verdade que os pioneiros da Igreja Adventista rejeitavam a Trindade? O que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem acerca da divindade de Jesus?
Ele é eterno ou teve início? O batismo é somente em nome de Jesus ou do Pai, Filho e Espírito Santo? O que a Bíblia e Ellen White falam acerca do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo e Jesus são as mesmas pessoas? Todas essas perguntas serão respondidas aqui, no canal Ricardo Oliveira. Prepare-se para fazer um estudo minucioso e profundo acerca desses temas. O entrevistado responsável em responder essas perguntas será o teólogo Marcos Martins de Oliveira. Marcos Martins é especialista dos escritos de Ellen White e da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Marcos é adventista há 28 anos, bacharel em teologia, tem mais de 69 certificações acadêmicas, é Master Coach e Mentor Trainer, diretor executivo do Instituto Advento, mestre em Ciências Sociais da Religião, pós-graduado em 3 áreas: psicopedagogia, educação especial e terapia sexual analítico-comportamental, psicanalista clínico, terapeuta familiar, de casal e muito mais. Você não pode perder esta mega entrevista. Que currículo, hein? Marcos, é muito bom ter você aqui comigo. Obrigado por ter aceitado o convite do canal Ricardo Oliveira. O Marcos é uma pessoa muito gentil, super gente boa. No momento em que eu convidei ele, ele se dispôs a participar, a nos conceder essa entrevista. Então assim, Marcos, é muito bom ter você aqui comigo. Espero que as pessoas gostem do conteúdo que será transmitido por você nesse momento. E agora eu quero apresentar a vocês o Marcos Martins de Oliveira. Ricardo, eu quero começar dizendo que eu quero agradecer, né, estar aqui no canal, respondendo as perguntas que você vai me fazer. É sempre um prazer estar estudando a Bíblia, estar junto com as pessoas, é um prazer que eu tenho em estudar, estar junto, estar mexendo, estar visualizando, pesquisando, né? Eu gosto muito dessa parte histórica, essa parte bíblica e histórica. Você misturar as duas dá uma força muito grande, você fazer a parte bíblica e você ter também essa base histórica do que verdadeiramente aconteceu, entendeu? Então, estar aqui é um prazer. E vamos lá, pode começar a fazer as perguntas e vamos respondendo. Obrigado mais uma vez, Marcos, por sua presença. É muito bom ter você aqui comigo e te agradeço mais uma vez por ter aceitado aqui o convite do canal Ricardo Oliveira. Bom, vamos então para a primeira pergunta da nossa entrevista. Conforme foi informado no vídeo chamada, esse assunto do qual abordaremos nesse momento é um assunto complexo, polêmico, porque divide opiniões. Tá bom? Muitas pessoas têm dificuldade em entender a Trindade, ficam sem saber se de fato os pioneiros rejeitavam ou não a Trindade, se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, a divindade de Cristo, Jesus sempre existiu, Jesus foi gerado. Então assim, eu tenho certeza que após as explicações que serão expostas pelo Marcos Martins de Oliveira, muitas dúvidas serão sanadas e iremos entender melhor toda essa questão, tá bom? Então Marcos, a primeira pergunta que eu quero dirigir a você é o seguinte: é verdade que os pioneiros e Ellen White eram antitrinitarianos e que eles não acreditavam na Trindade e pregavam contra essa crença? Então, Ricardo, para responder essas duas perguntas, a gente precisa pegar fatos históricos. Tem muita gente que começa a fazer textos fora do contexto, só vê um lado das coisas. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei e montei um PowerPoint para ficar mais fácil visualizar essas coisas, mesmo que seja rápido que a gente vai conversar, é uma entrevista mais rápida do que um estudo, mas eu coloquei algo para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, olha só, quando você faz uma compilação, quando você vai lá estudar sobre os pecadores mileritas, ou seja, aqueles que participaram do movimento de Miller e fundaram a Igreja Adventista logo depois, quando você faz uma compilação, você faz uma lista desses pregadores, você vai ver que são várias igrejas. Aí eu quero destacar 3 igrejas. Eu quero destacar os metodistas, os batistas e a Conexão Cristã. E nós temos representantes muito fortes que vieram dessas 3. E aí eu queria, por exemplo, como representante metodista, você tem a Ellen White. E Ellen White, como metodista, ela veio com uma concepção de trindade. Então, um texto dela, por exemplo, Testemunhos Seletos, ela fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos sepultados em Cristo.
Aí, próximo parágrafo, ela diz assim: o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia. Então, imagine o seguinte, ela foi ensinada como metodista uma trindade. Então, existiam pessoas que acreditavam na trindade como a trindade metodista, que tem diferenças da trindade da Igreja Católica, que tem diferenças da Igreja Batista, ok? Então, o que acontece? Ela tinha uma visão. Do outro lado, você tem Guilherme Miller, que veio da Batista. E aí você tem lá, olha só o que Guilherme Miller dizia. Creio em um Deus vivo e verdadeiro, e que existem 3 pessoas na divindade. Então, o Guilherme Miller já mostra uma outra parte da trindade, um outro tipo de trindade, mas também acreditava em trindade. E aí, do outro lado, no tripé, como eu coloquei, vem a conexão cristã, que era totalmente contra a ideia de trindade, várias outras doutrinas, mas como a gente está falando de trindade, vamos pegar a conexão cristã. Elas acreditavam que os pioneiros, os reformadores, a frase de Tiago White, por exemplo, que veio da conexão cristã, ela diz assim: a maior falta que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. E quando ele vai posicionar, né, ele continua o texto posicionando as coisas que os reformadores deveriam ter reformado e não reformaram. Aí ele cita a trindade. Então, perceba, você tem um grupo agora de pessoas que vêm de outras igrejas, começaram a pregar sobre a volta de Jesus, eles não estudaram sobre outros assuntos, aí tem um desapontamento. Esse grupo, que tem gente da católica, metodista, presbiteriana, você vai ter pessoas, por exemplo, da conexão cristã, quando se unem ali, eles têm ideias diferentes. Então, a volta de Jesus, eles tinham aquilo como uma crença. Você vai ver que trindade, quando Ellen White fala de marcos antigos, que é onde eles colocaram, foram as primeiras doutrinas da igreja, que eles estudavam e falavam, pregavam aquilo, não se coloca nada sobre trindade e nem do outro lado. Não fala se eles vão ser trinitarianos, se eles são antitrinitarianos, eles não colocam isso. E aí, eu queria mostrar um texto que vai ilustrar isso que eu estou falando. Esse texto, ele aparece na Review and Herald, em 1º de junho de 69. Olha só que texto maravilhoso para a gente poder entender o que estava acontecendo naquele período. Título do texto: A Doutrina da Trindade. Então, olha só, Doutrina da Trindade. Então, vamos lá. O texto já está aí na tela, e aí eu vou mostrar, eu quero destacar algumas coisas nesse texto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, aí, esse pastor, esse missionário, esse ministro, ele está falando da realidade da Igreja Adventista, ok? Aí ela diz assim, falando sobre a doutrina da Trindade, 69, menos de 10 anos da fundação da Igreja. Esta tem sido uma doutrina popular, olha só, popular. Então, não tá se colocando que é fora, é popular. As pessoas falavam sobre ela e alguns acreditavam nela. A cada pessoa é permitido explicar a doutrina à sua maneira. Cada um tem perfeita liberdade para tomar seu próprio caminho. Uma multidão de opiniões, olha só, são mantidas a respeito dela. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que dentro do meio adventista, você tinha várias ideias sobre Trindade. E percebe que é o que eu acabei de falar. Então, você veio pessoas da metodista, tinha a ideia da Trindade da metodista. Quem veio da batista, como Guilherme Miller não veio depois para a igreja adventista, né, mas participou do movimento, vieram vários batistas, eles têm concepção batista. O católico tinha concepção católica. Aquele que era da conexão cristã, Uri Smith e Tiago White, eram totalmente contrários à Trindade. Então, você vê aqui no texto dele que existia mesmo essa multidão de opiniões e que era permitido, tinha essa liberdade para cada um colocar o seu... E um detalhe, você vai ver, se você fizer a pesquisa como eu fiz, ir lá na review e fazer a pesquisa, colocar a palavra Trindade
e você vê o número de artigos que é feito nesse período até 1888, você vai ver que não é uma variedade tão grande assim. Não é tão grande, dá para você selecionar e fazer as leituras, entendeu? Mas cada um dizia, então tinha pessoas a favor, pessoas contra. Por quê? A igreja não tinha se posicionado, nem a favor nem contra. Então você só vai ter posicionamento da igreja depois de 1890. 1890, antes de Minneapolis, como coloca aqui, cada um tinha liberdade para fazer, entendeu? Agora, olha só o que é interessante, o segundo parágrafo que eu destaquei. Ele fala assim, para mim, nunca me senti chamado a explicá-la. Então, perceba, ele era pastor adventista, ele está dizendo, 69, quase 10 anos depois, ele falou, nunca senti vontade de ir lá explicar essa doutrina. Aí ele diz assim, nem adotá-la, nem defendê-la. Nem adotá-la e defendê-la. Então, ele não adotou e não estava defendendo. E depois ele fala, tampouco jamais preguei contra ela. Pastor adventista. 69. Então, perceba, se fosse uma doutrina da igreja, e como a igreja tinha uma parte muito forte nos primeiros anos, nos primeiros 40 anos, de enfrentamento. Então, se a doutrina da Trindade, se a doutrina ela fizesse parte da igreja adventista, ou o antitrinitarianismo fizesse parte da igreja, ele não tomaria essa posição. Entendeu? Então, a igreja tinha tomado uma posição, nesses primeiros 40 anos, que eles não tomaram uma posição oficial. Entendeu? E aí é legal que você percebe isso, você percebe que ele, como pastor, ele não explicou, não defendeu, mas também não falou nada contra ela. Aí olha só que interessante quando ele termina. Ele diz assim, mas eu provavelmente coloco uma alta estima sobre Jesus Cristo quanto àqueles que se chamam trinitarianos. Perceba. O que ele está dizendo aqui, então? Ele está dizendo que tem um grupo da igreja, dentro da igreja, que são trinitarianos. Então, ele está deixando claro que existe um grupo contra a Trindade e existe um grupo a favor da Trindade. E que ele, ao olhar para a doutrina, por causa da pregação da divindade de Cristo, por causa de Cristo, ele olha olha para o lado trinitariano e fala, opa, tem algo bom aqui. Aí ele continua dizendo, esta é a primeira vez que eu tomo a caneta para dizer qualquer coisa sobre a doutrina. E é legal que o texto dele depois, sabe o que vai acontecer? Ele coloca assim, minhas razões para não adotá-la e defendê-la. Aí o que vai acontecer? Quando ele vai jogando ali embaixo, quem quiser pega o texto para ler, é bem legal, ele vai colocando pontos que ele fala contra a doutrina, mas depois ele põe pontos a favor. E o interessante é que a doutrina que nós temos hoje da Trindade, que foi desenvolvida dentro da Igreja Adventista, todos os pontos que ele coloca estão contidos dentro do conceito de Trindade da Igreja Adventista. Então nós estávamos brigando, na realidade, dentro desse corpo, Deus segurou para que a igreja não tomasse nenhuma posição, porque ele queria construir um conceito diferente. Esse conceito só vem depois de 1888, ok? Aí se alguém questionar o texto, depois pode pegar o original e questionar, não, isso não é. Então vamos pegar um outro texto agora, 1890, ou seja, nós temos um período legal ali. Olha só o que esse pastor diz. Embora afirmemos ser crentes e adoradores de apenas um Deus, tenho pensado que existem tantos deuses entre nós quanto concepções de divindade. Olha que interessante essa expressão. Concepções de divindade. Então aqui ele está falando da parte dos trinitarianos e das pessoas que eram contrárias à doutrina da Trindade. Então, o que eu queria dizer é que quando você pega, por exemplo, os documentos, os anuários oficiais da Associação Geral, você vai ver que se eu sou trinitariano, eu posso ler o material e eu posso adotar o que está escrito ali.
porque não bate contra a minha doutrina. Eu consigo falar que aquilo dali respalda aquilo que eu acredito. Agora, uma pessoa que é antitrinitariana, se ele lê os anuários, os livros, né, anuais, os anuários oficiais, os livros que eram lançados uma vez por ano, falando da igreja, quando você lê, e se você for antitrinitariano, você também aceita. Então, perceba, o que a gente está falando é que na primeira fase da igreja adventista, Ellen White e os pioneiros, eles tinham liberdade para falar, para pregar e para escrever sobre a Trindade. E tinha uma multidão, não tinha um conceito só. A igreja não tinha uma posição oficial e, por isso, ela se colocava de uma forma que podia atender os dois. Ok? Então, nesse primeiro momento, falar que os pioneiros eram antitrinitarianos e falar que eles não eram trinitarianos é mentira. Dentro da igreja nós tínhamos os dois grupos, os dois podiam falar livremente, os dois podiam escrever livremente, como você vai ter gente atacando a doutrina da Trindade, Tiago White e Will Smith, e você vai ter gente falando a favor da Trindade, como nós vimos nos textos anteriores, ok? O texto, por exemplo, 69, falando que tinha essa multidão e cada um podia fazer, tinha liberdade para falar o que ele achava melhor. Então, para responder essa primeira parte, não é verdade falar que a igreja era antitrinitariana. E nem tomar uma posição de falar que a igreja, no início, se posicionava a favor da Trindade. Era, na realidade, uma liberdade de estudos. E aquele tema da Trindade não tinha sido colocado como igreja um ponto de estudos. Cada um falava o que pensava e estava numa formação. Quando você tem Minneapolis, 1888, após Minneapolis, aí sim, aí nós temos uma posição mais firme e a igreja se posiciona a favor da Trindade, é o que nós vamos estudar depois. Nós vamos ver, e provavelmente, nas outras perguntas. Obrigado, Marcos, pela resposta. Vamos para a próxima pergunta da nossa entrevista. Essa pergunta é top e também muito polêmica, porque ela divide opiniões. A pergunta é o seguinte: é verdade que os batismos eram feitos apenas em nome de Jesus? Porque os pioneiros não acreditavam na Trindade e criam que Mateus 28:19 foi adulterado? E aí, Marcos, como você se sai dessa pergunta? Será que o batismo era feito somente em nome de Jesus? Porque os pioneiros não aceitavam Mateus 28:19? Qual a sua resposta para essa pergunta? Então, Ricardo, essa pergunta também é fascinante, ela é muito legal também. Ela aparece direto quando a gente fala sobre Trindade, fala sobre o batismo também, né, usando a fórmula de Mateus 28, aparece direto essa pergunta, dizendo essa falsa afirmação de falar que os adventistas do sétimo dia só batizavam em nome de Jesus, certo? Essa é uma das afirmações equivocadas, e que o batismo, que o Mateus 28 não era aceito. Então eu queria também separei algumas coisas aqui para mostrar, para a gente levar para essa discussão, e aí você vai ver que a gente tem algo muito legal nesse ponto aí, entendeu? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Ok. Vamos continuar aqui, isso daqui a gente viu na primeira resposta. Vamos lá, é aqui. Então, Ellen White, por exemplo, quando ela fala do batismo, olha só que ela tem várias, né? Eu peguei apenas uma. Então, o que ela diz? Ela diz que os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram o serviço de Satanás. Perceba, ela cita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem várias passagens de Ellen White mostrando isso, várias. E aí é interessante a gente perceber o seguinte: eles pegam as pessoas que estão falando mal da igreja, ou pervertem essa parte histórica, querem dizer que Tiago White e Will Smith eram contrários à Trindade e que batizavam só em nome de Jesus. Isso é um erro feio que eles cometem. E aí entra a colocação. Como eles acreditavam e estavam unidos, como a gente falou no início,
né, que foi a primeira pergunta, que os dois coexistiam, a ideia de ter uma trindade ou não ter uma trindade, pessoas que não se posicionavam nem a favor nem contra, nós tínhamos os 3 grupos dentro da igreja. Uma das coisas que acontecia é todo o batismo, desde a sua fundação, desde o primeiro batismo feito dentro da igreja adventista, sempre foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba, Tiago White, em 62, Tiago White diz o seguinte, ele cita Mateus 28, 19 a 20, ele cita literalmente, né, coloca o texto dentro do seu texto, ele traz o texto bíblico e coloca no seu artigo, e ele diz assim, o batismo é uma ordenança perpétua na igreja. E os ministros do século XIX batizam no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Então perceba, Tiago White, 62, um ano depois da formação, ele estava dizendo que os ministros, os pastores adventistas, aqueles que estavam envolvidos com ele, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que isso é uma ordenança perpétua e que a comissão original, então eles acreditavam em Mateus 28 como, não como alguns querem colocar, que é um texto adulterado, mas eles acreditavam que é um texto bíblico que deve ser seguido. E aí é interessante que os dois mais fortes que pregavam contra a Trindade, os dois, eu estou colocando o texto deles aqui, aprovavam e falavam que tinha que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles usavam a fórmula batismal trinitariana, ok? E sempre foi usada a forma trinitariana dentro da igreja adventista. Mesmo no primeiro momento, ela não se posicionando a favor da Trindade, mas eles tinham isso, por isso que a gente tem que entender, tinham 3 grupos dentro da igreja, a favor, contra, e aqueles que não se posicionavam, nem a favor nem contra, a doutrina da Trindade. E na hora quando fala de batismo, o batismo era regido pela forma batismal de Mateus 28. Tá? Então, olha só o que o Will Smith disse em 1902. A fórmula para o batismo é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele cita o texto. Ok? Então, é interessante a gente começar a olhar isso, e aí as pessoas podem falar, não, mas espera aí, será que é isso mesmo? Então, olha só o que eu trouxe para vocês. Quando você vai pesquisar, a Review and the Herald, seria a revista adventista da época, era usada naquele período de 1800, no período de 1800, desde 60 até 90, 1900 por ali, ela era usada, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também foi usado muito, para ser uma forma de você passar as doutrinas, estudos bíblicos, estudos de escola sabatina. Então, era feito isso daí, usava a revista para que você pudesse informar os membros sobre isso. Então, teve e se fez, na década de 80, 1880, naquela década, teve várias revistas que saíram montando partes da administração da igreja, do manual da igreja. E aí é legal que no dia 21/8 de 1883, saiu o manual da igreja que falava exatamente da administração do batismo. E é interessante que ele ensina, ele explica como o pastor deve proceder, antes, durante e depois do batismo. Ele faz exatamente como o pastor devia fazer. E o legal é que ele diz assim, olha só, veja qual era a forma batizal usada. Ele fala aqui, meu irmão ou minha irmã, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pegar hoje o manual da igreja e ver os batismos da igreja, é da mesma forma. Quando o pastor vai batizar, ele levanta a mão, certo? Aí ele faz a oração e ele usa isso. Meu irmão, minha irmã, agora eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É a mesma coisa. Então, desde o início da igreja, a igreja batiza dessa forma. E falar que a igreja batizava só em nome de Jesus é desconhecer a história da igreja adventista. E não ter estudado.
Porque não dá para alguém defender o batismo apenas em nome de Jesus dentro da igreja adventista, falando que a igreja começou, porque não tem base, não tem textos para comprovar isso. Historicamente, a gente tem do outro lado, que sempre foi a fórmula batismal de Mateus 28. Beleza? Vamos antecipar, eu queria mostrar um texto, são várias revistas, é uma sequência de revistas, que eu acho que nas minhas pesquisas, foi o estudo, é o maior estudo bíblico sobre o batismo da época dos pioneiros. Ele foi feito por um pastor, a história dele é interessante, ele era pastor batista, ordenado, aí ele encontrou a mensagem adventista, trouxe a congregação dele todinha para a igreja adventista, e em 1872, o primeiro periódico adventista de outro idioma foi ele que fez a tradução. E aí ele foi, em 86, é a Verdade Presente, ele pegou a revista Verdade Presente, e ele fez o estudo mais completo do batismo até aquela época. Ele pegou 10 edições da revista, e em cada edição, não é a revista toda, tá? Dentro da revista, uma parte da revista falava sobre o batismo. E foram 10 revistas, são 10 edições que aparecem sobre o batismo. Então, eu vou deixar o PowerPoint com várias afirmações dele, e é legal que, dentro disso daqui, ele explica que a Igreja Adventista batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que isso sempre foi feito assim. Outra colocação, ele fala que a Igreja Adventista não aceita o batismo apenas em nome de Jesus. Ele explica que quando acontecia o batismo só em nome de Jesus, quando aparece a expressão na Bíblia, que foi batizado em nome de Jesus, ele deixa claro que aquilo não era uma expressão. Aí ele cita todos os textos de Atos, explica os textos, e ele deixa claro que quando ele fala em nome, que lá na Bíblia, né, que fala que foi somente no nome de Cristo, ele fala assim, não era somente em nome de Cristo. Aí ele mostra como a igreja da época interpretava, que quando você fala lá em Atos que era em nome de Cristo, era porque Espírito Santo e Deus Pai, os dois não eram problema para os judeus, eles estavam fazendo só uma menção separada. Então, o que eu falo para quem está vendo essa entrevista? Pega, estude esses textos, eu vou colocar os links para você poder buscar, você vai ter lá o PDF para você buscar, leia, faça a tradução, leia, eu vou colocar vários textos dele para você poder ver, e você vai perceber que essa é uma mentira falar que a Igreja Adventista batizava apenas no nome de Jesus. Isso nunca aconteceu. Historicamente, isso nunca aconteceu. Tá? E esse estudo bíblico é bem legal, deixei várias partes para as pessoas poderem olhar, e você vai ver a ideia dele sobre isso. Por exemplo, esse texto, né? Falando sobre Atos 2, 37 e 39, ele cita que somente o nome de Cristo é mencionado aqui em conexão com o batismo. Não prova que os apóstolos tenham deixado de fora o nome do Pai e o nome do Espírito Santo quando eles batizavam. Sabemos que eles não eram desobedientes à comissão dadas a eles pelo seu Senhor divino. Mas quando falou aos judeus que acreditavam no Pai e no Espírito Santo, mas tinham crucificado o Filho de Deus, eles fizeram o nome do Filho mais preeminente. Viu a colocação que ele faz? E lembra que esse pastor era pastor batista, se converteu para a Igreja Adventista, trouxe uma congregação inteira, ele foi responsável em fazer o primeiro periódico fora da língua inglesa, fora do inglês, ele foi responsável por fazer o maior curso bíblico sobre o batismo, ok? Então, é uma pessoa que conhece o que ele está falando, era um pastor de montar essas coisas, de falar sobre isso, ele tem muito conhecimento sobre isso. Então, esses textos, eles provam que essas histórias não são verdades, e as pessoas estão inventando histórias, fazendo mentiras. Alguns, infelizmente, foram enganados, e outros estão fazendo de má fé. Se você for pegar para estudar, então, desde o início da Igreja Adventista, desde o primeiro batismo que a Igreja realizou,
todos os batismos oficiais da igreja, desde os pioneiros até hoje, sempre foram feitos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, como mostra Mateus 28, e que todos os pioneiros, os oficiais da igreja, todas a escrita e todos os estudos oficiais da igreja mostram essa realidade. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Show de bola, valeu Marcos pela resposta, incrível essas informações, tenho certeza que vai ajudar a nós entendermos melhor essa questão aí que envolve a Trindade, o batismo em nome de Jesus. Muito boa a sua explicação, tá bom? Vamos então para a terceira pergunta da nossa entrevista. Essa pergunta aqui, ela faz parte de um argumento que é muito utilizado por grupos antitrinitarianos, né? E a pergunta, ela diz o seguinte: é verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia só aceitou a Trindade após a morte de Ellen White em 1915? E aí, Marcos, será que prossegue essa informação? É um argumento muito utilizado e reproduzido por muitos, onde dizem que a Igreja só aceitou a crença da Trindade no momento em que Ellen White morreu, após 1915. Gostaria de saber qual a sua opinião acerca dessa questão. Olha, essa pergunta também é excelente, ela aparece direto quando a gente faz os encontros, quando tem alguma mesa redonda, ou que a gente vai fazer algum estudo sobre a Trindade, né? As igrejas chamam para a gente fazer o estudo numa distrital, um seminário. Essa pergunta sempre aparece, porque uma das mentiras é falar que a Igreja Adventista adulterou as coisas, e que a Trindade, ela só aparece na Igreja Adventista, os textos só é posicionado a Trindade, e que os pioneiros e Ellen White só falam da Trindade, nesse caso aqui da pergunta agora, está falando sobre os pioneiros, né, o material da Igreja, que só aparece depois da morte de Ellen White. Isso é completamente equivocado, tá? Completamente equivocado, é uma grande mentira. E o que deixa eu mostrar alguns textos, alguns materiais bem fortes para a gente poder ver essa realidade. Então, olha só, eu separei alguns materiais também. Esse material aqui, ele é sensacional. Esse pastor, na realidade, ele não é adventista, tá? O autor desse material não é adventista, ele é presbiteriano, ele era um pastor presbiteriano, ministro presbiteriano, e o que acontece? Ele criou um artigo, que nesse artigo ele deixava claro o cerne da questão, e era o que a Igreja Adventista estava precisando para fechar a ideia de uma trindade, e aceitar e terminar de criar a trindade, porque a Igreja Adventista ela rejeitou a trindade católica, a trindade metodista, a trindade da Igreja Batista. Ela não aceitou aquilo, mesmo alguns pregando sobre aquilo, precisava ainda encaixar alguma coisa, e esse texto foi um dos que abriram isso. E esse texto foi, para você ter uma ideia, esse mesmo texto, na íntegra, ele aparece por 3 vezes. Ele foi publicado 3 vezes. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar as datas, porque eu não vou lembrar as datas de cabeça, né? É muita informação. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, ele foi, as duas primeiras vezes, apareceu no Sinais do Tempo, a revista Adventista Sinais dos Tempos, apareceu em 1891. Primeiro no dia 7, depois no dia 14 foi repetido. Fez tanto sucesso e era tão interessante o estudo, e era o que o pessoal estava precisando na época, que em 1892, então, em 91, saiu na Revista Adventista. Em 92, o mesmo texto foi mudado, o título dele passou a ser chamado A Doutrina Bíblica da Trindade, e esse texto passa a ser o livrinho que eu mostrei para vocês aqui, certo? Passou a ser esse livrinho que está aqui. E esse livro era, na realidade, um estudo bíblico, fazia parte da biblioteca dos estudantes da Bíblia. E essa biblioteca era a biblioteca onde você tinha os estudos bíblicos, mostrando as doutrinas da igreja. Olha como que isso daqui é importante.
se toma uma posição em 1892, após Minneapolis, depois de várias discussões, o primeiro momento que a gente vê uma coisa bem importante focada para a Trindade é colocar um estudo bíblico falando da Trindade como uma doutrina da igreja. E o que esse folheto traz de tão forte? É que as pessoas brigavam muito dizendo que a Trindade era 3 deuses, ou que era um Deus, que era um triteísmo, ok? Ou uma doutrina de 3 deuses. E esse folheto ele veio trazer, por exemplo, o que diz, né? Que não se trata de uma doutrina de 3 deuses, mas um Deus subsistindo e agindo em 3 pessoas. Essa foi uma sacada que começou a aparecer e que começava a vislumbrar, e as pessoas que estudavam perceberam, não, é verdade, esse caminho dá para a gente seguir. E aí o que acontece? Esse livreto que eu falei, do estudo bíblico, a partir de 92, ele é vendido em toda a revista adventista. Então, se você pegar a Review Herald, sempre vai ter a biblioteca adventista e você vai ver que ele aparece lá sempre para ser vendido. E ele está sendo vendido. Aí o que acontece? Vão aparecer outros também materiais afirmando sobre a Trindade. E olha só que interessante. Esse aparece em 1909, ou seja, antes da morte de Ellen White, 6 anos antes da morte de Ellen White. O título, A Trindade. Olha só que os textos que tem aqui, que eu acho que é bem legal a gente dar uma lida nele. Ele diz assim: onde Satanás não pode levar a incredulidade absoluta, ele se esforçará para mistificar. Aí ele está falando da Trindade. Então ele está falando, ou o diabo vai e cancela aquilo, ele leva com incredulidade, ou ele coloca o misticismo. E ele fala que a doutrina da Trindade foi feito isso. Porque ele fala assim, um Deus em 3 deuses, ou 3 deuses em um só Deus. E ele começa a falar que não tem isso. E olha só a frase. O inimigo leva alegremente ao que parece ser uma ideia mais racional, embora menos errônea. Não há Trindade. E Cristo é apenas um ser criado. Então, o autor desse estudo, que foi um estudo dado dentro dos nossos periódicos oficiais, ele diz assim, olha, o diabo está dizendo que não há Trindade e que Cristo é apenas um ser criado. Aí olha o que ele continua, o pensamento dele. Mas o grande plano de Deus é claro e lógico. Há uma Trindade e nele existem 3 personalidades. Entendeu a ideia? E logo depois que ele diz isso, aí é importante que ele cita um texto de Ellen White, de 1906. Então ele está citando 1909, ele cita um texto de Ellen White de 1906, que diz assim, há 3 pessoas vivas no trio celestial. Estes 3 poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem Cristo pela fé, devem ser batizados. Perceba, aqui mais uma vez, a gente fortalece a ideia do batismo de acordo com Mateus 28, certo? Fortalece que o batismo era feito assim, e do outro lado a gente começa a mostrar que antes da morte de Ellen White, antes de 1915, a igreja começa a se posicionar e cria materiais oficiais provando, falando, ensinando a Trindade. Ok? Então, 1892 e 1909. Agora eu vou mostrar mais um. Ele é um estudo muito legal. Foi criado em 1911 e dentro as doutrinas bíblicas, né? Ele fez um livro falando sobre as doutrinas bíblicas, ensinando as doutrinas bíblicas. Então, os nossos pastores compravam esse livro, adquiriam essa parte e começavam a ensinar a partir deles. E olha só que interessante. O que eles ensinam aqui? Então, as doutrinas bíblicas, 1911. Começa a falar sobre a divindade, é a lição 9. O Deus Pai, Deus o Pai. Aí diz assim,
existem 3 pessoas na divindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele cita Romanos 1:20 e Mateus 28:19. Número 2, Deus é o Pai. Deus, o Pai, é a primeira pessoa da divindade. Eu não vou colocar Jesus, porque o texto não é para, né, questionando sobre Jesus, aí tem mais um, e eu vou colocar aqui sobre o Espírito Santo. Aí, olha só o que o mesmo texto, quando chega na lição 11, porque a lição 9 é sobre Deus Pai. Essas lições que ele está falando é sobre a divindade. E aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, lição 11 é sobre o Espírito Santo. E olha só o que ele diz. O Santo Espírito é o terceiro nome da Trindade. Cita Mateus 28:19. E aí, segundo item. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Isto é o representante de Cristo, mas desprovido da personalidade humana, independente dela. E aí cita Ellen White. Esse texto dele é de Ellen White. Então, dos desejados de todas as nações. O legal aqui, então, é que você começa a perceber que em 1911, você já tem uma revista, você já tem dentro do estudante bíblico, você já aparece um outro material, aqui já é outro material oficial da igreja, ensinando a doutrina da Trindade, como doutrina da Igreja Adventista. Então, a igreja, oficialmente, nos seus materiais oficiais, começa a colocar a doutrina da Trindade. E isso é muito importante. Então, nós temos 1892, nós temos 1909, nós temos 1911. Marcos, desculpa te interromper, mas me diga uma coisa. É verdade que 2 anos antes da morte de Ellen White, em 1913, foi publicada uma revista comemorativa e essa revista trouxe informações que provavam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitava e acreditava na Trindade? Essa informação, ela procede? E o que eu acho que é a maior pancada na orelha de quem fala que não tinha, cara, você me desculpa, mas passar por cima desse agora, desse fato histórico, é a pessoa simplesmente não conhecer nada da história da Igreja Adventista. E não querer ver fatos históricos e tentar defender algo indefensável, né? Porque a igreja se posiciona e é a favor da Trindade antes da morte de Ellen White. Então, o fato que eu vou mostrar agora, ele é muito importante. Quando chegou em outubro de 1913, ou seja, 2 anos antes da morte de Ellen White, foi feita uma revista que é uma revista comemorativa. Se você pegar as revistas, a Review and Herald, e comparar, você vai ver que essa é um formato totalmente diferente. Ela tinha capa, ela tinha a revista é quase 3 vezes mais do que o normal, ela é bem maior, o número de artigos é muito maior. Por quê? Essa revista ela estava comemorando em 1913, o avanço, a explosão que teve de evangelismo. E a igreja estava, nessa revista, comemorando que a Igreja Adventista se expandiu pelo mundo inteiro. E aí, o editor da revista, que é o Phil Cox, esse cara, ele vai lá, eles vão falando sobre toda essa parte, né, do avanço da igreja em vários lugares, em todos os continentes. E aí, olha só a máxima que esse cara faz. Ele diz assim: para o benefício daqueles que desejam conhecer mais, particularmente, as características principais da fé mantida por essa denominação, ou seja, mantida pela Igreja Adventista, declararemos que os adventistas do sétimo dia creem. Olha só, dentro de uma revista comemorativa, falando da igreja no mundo, coloca lá, você vai ter fotos da pregação do evangelho no mundo inteiro, Ásia, Europa, África, você vai ver em tudo quanto é lugar, certo? Você vai ver várias revistas. Eu falo o seguinte, não creia no que eu estou falando, vai lá e veja, pegue a revista, folheie a revista, na internet você vai ter para folhear, a gente vai poder ajudar se você precisar. Você vai folhear e você vai ver as fotos do mundo inteiro.
E aí, nessa comemoração, ela diz, ó, eu vou mostrar para vocês as características e doutrinas dessa igreja e o que mantém essa igreja, o que é mantida, qual é a fé mantida por essa denominação, que são os adventistas do sétimo dia. E aí ele começa dizendo, número 1, na divina trindade. Essa trindade consiste do Pai Eterno, do Senhor Jesus, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Ou seja, o Filkels, ele, em 1913, ele diz assim, nós estamos comemorando o evangelismo no mundo. E ao pregar o evangelismo no mundo, eu quero mostrar para vocês quais são as doutrinas que estão sendo pregadas no mundo. E aí ele coloca, primeira, trindade. Então, esse fato histórico, ele é muito forte. E as pessoas querem menosprezá-lo. E não dá para menosprezar. Por quê? Aqui é um fato que eu quero mostrar. Aqui eu tirei uma foto, um print da revista, né? E aí você percebe o seguinte, a mensagem para hoje, que é dele, antes foi assinada por Ellen White. Então, ou seja, antes dele, na revista, antes dele aparecer a matéria dele, era uma matéria de Ellen White. Primeiro ponto. Marcos, mas quem de fato é esse cidadão? Ele tinha, assim, alguma relevância dentro do adventismo? Ele era bem conhecido? Você poderia nos informar melhor, nos explicar melhor quem de fato é essa pessoa? Agora, eu quero mostrar para vocês quem era esse cara. Porque se você souber quem é esse cara, aí você vai ver que esse fato histórico fica muito mais forte. E aí comprova mesmo, definitivamente, que a Igreja Adventista já cria na Trindade em 1913. E já estava nos seus, oficialmente estabelecida no mundo inteiro. Então vamos lá, quais são os fatos interessantes sobre esse cara? Primeiro, ele era o editor da Pacific Press. Porque alguns colocam assim, não, ele fez, Ellen White não viu, é porque ela não sabia. Ah, não, a gente faz a correlação que ela escreve. Não, ele fez questão, como amigo íntimo dela, de colocar o texto dela e depois o dele. E aí é importante o seguinte, Ellen White sabia que ele era trinitariano, porque ele não estava pregando trindade naquele momento. Há mais de 20 anos ele pregava sobre isso. Você lembra aquele livro que entrou na Biblioteca dos Estudantes Adventistas? Lá em 1892, pois bem, ele foi o responsável por fazer isso. Ele era o editor da Pacific Press. E ele que fez aquele livro, aquele artigo, de um presbiteriano entrar na Biblioteca dos Estudantes. Isso há 20 anos. E aí ele pregava sobre a Trindade. E aí tem um detalhe a mais. Então vamos lá. O primeiro fato foi ele que colocou na Pacific Press. Segundo, ele escreve um artigo, ele convida a Ellen White para participar da revista, que é a revista comemorativa, coloca o texto dela e logo depois o dele, certo? Para mostrar essa conexão. Terceiro, ele era o editor da revista Adventista, ele era o editor da Review and the Herald, ou seja, ele era um representante oficial da Igreja Adventista. E quando ele fala, ele está falando como representante da igreja, ele está falando sobre a pregação da igreja no mundo. E ele coloca que no mundo a igreja adventista está pregando que ela é trinitariana. Outro fato, aí as pessoas dizem assim, não, ele está falando da cabeça dele, esse cara não era importante. Gente, esse cara foi muito importante. Sabe quem ele era? Ele, além de ser amigo íntimo de Ellen White confiava tanto nesse homem, que quando ela fez o testamento, tiveram cinco depositários, que nós chamamos de depositários de Ellen White. Porque ela, em testamento, ela diz o seguinte, que todo o material dela, antes de ser publicado, tinha que passar por 5 pessoas. E o filho é um deles. Ou seja, ele era tão próximo de Ellen White, ele conhecia tanto Ellen White, e Ellen White o conhecia tanto, e aprovava aquilo que ele estava fazendo, e confiava tanto na sua parte, na sua mente, naquilo que ele pregava, que ela confiou que ele seria um depositário dela. Ou seja, ele, após a morte dela, ele seria uma das pessoas que escolheria como seria feito os livros de Ellen White. Teve que passar na mão dele para ele fazer a aprovação junto com os outros 4. Então, desmerecer esse cara, desmerecer esse fato histórico, é para quem está cego. É um fato muito importante. 1913, 2 anos antes da morte de Ellen White,
o editor da revista mais importante da nossa igreja na época, em uma revista comemorativa, diz que a igreja adventista no mundo prega a Trindade. Ok? Então, falar que a igreja adventista, falar que a igreja não tinha material e que não pregava a favor da Trindade após 1888, e que só veio depois, só apareceu esses materiais falando que a igreja cria na Trindade só depois da morte de Ellen White, primeiro, ou é desconhecer a parte histórica, então ele não está fazendo uma pesquisa histórica, ele está fazendo uma pesquisa para o seu benefício, para pregar aquilo que ele quer. Então, ou a pessoa desconhece a parte histórica, não quer fazer um estudo, ou a pessoa quer enganar. Porque se você pega para fazer o estudo, não dá para você deixar esses textos, esses eventos que eu falei para vocês, eu citei 4, tem vários outros, mas esses 4 para mim são bem importantes, porque eles são oficiais de revistas separadas, diferentes, que mostram e deixam claro que a Igreja Adventista prega a Trindade antes da morte de Ellen White. E que Ellen White aprovava, certo, a pessoa que estava levando a Trindade para dentro da Igreja Adventista, mostrando que a Igreja acreditava, que é no caso de 1913, que é o editor da review Randy Herald, certo, e era o amigo íntimo de Ellen White. Beleza? Eu acho que respondido, e agora vamos para a próxima pergunta. Marcos, se você me permite, continuando nessa questão, existe também um outro argumento muito utilizado por grupos antitrinitarianos, onde eles dizem que essas citações, onde nós mostramos que Ellen White acreditava na Trindade, só apareceram depois da morte dela em 1915. Porque essas citações são tão claras, tão fortes, onde provam de fato que Ellen White aceitava e acreditava na Trindade, que ele diz assim, bom, isso aí só apareceu depois da morte de Ellen White. Essa informação, Marcos, ela é verdadeira? Então, essa pergunta está ligada com a pergunta anterior, né? Mais ou menos ligada, porque a ideia é que as pessoas pegam e falam que os textos apareceram só depois, porque a igreja se apostatou e tal, e que inventaram, adulteraram os textos de Ellen White. Eu vou pegar um exemplo básico, sabe, que a gente, você pode pegar e é muito claro e muito forte também. Em 1902, 3, 4 e 5, você vai ter muitos problemas ali com Kellogg e uma doutrina que ele traz para dentro da igreja, a gente pode estudar isso em uma outra entrevista. E aí Ellen White se posiciona sobre isso, escreve sobre isso, ela primeiro deixa a igreja se posicionar, ela até reclama sobre isso, que a igreja demorou para se posicionar contra Kellogg, né? E aí ela entra para fazer isso. É bom lembrar que Ellen White era íntima de Kellogg, né? O Tiago White e ela tratavam Kellogg como se fosse um filho deles, né? Pagou os estudos, ajudou a pagar os estudos, ele convivia na casa dela, eram amigos íntimos mesmo, até porque os pais de Kellogg passaram essa responsabilidade, pediram, né, para que Ellen White cuidasse de Kellogg. Então tem uma proximidade muito próxima entre eles, e aí Ellen White escreve uma das coisas mais completas sobre a Trindade, e esse texto depois foi para o livro Evangelismo, tá? Então, Evangelismo foi escrito depois, mas o Evangelismo tem uma base, então nós vamos estar falando da base, ok? Então você pode ler isso no livro Evangelismo, página 614, 615, mas você também vai ter a fonte aqui, vou te dar do anterior, tá bom? Então vamos lá, olha só o que ele diz aqui, o que ela diz? Ela diz que o Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. Corporalmente. Invisível aos olhos mortais. Então, o Pai é totalmente divino. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. Então, perceba que ela vai pontuando a Trindade. Próximo. Vou passar aqui para o próximo slide. Aí ela diz assim, o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade.
E aí no próximo ela diz assim, há 3 pessoas vivas pertencentes à divindade celestial. Perceba, olha só que interessante. Pessoas vivas, há 3 pessoas vivas, pertencentes à divindade celestial. E em nome desses 3 grandes poderes, então ela vai citar quem são as 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E o texto, esse texto, é importante você lembrar que ele não é de evangelismo, ele foi escrito antes, ele está aqui, ó. É uma série de testemunhos que foi unido em um bloco só. Então você pega esses testemunhos especiais, e dentro dos testemunhos especiais, na série B, o número 7. Ok? E vai estar na página 62 e 63. Então, o que acontece? Isso daqui foi escrito por Ellen White. Está aqui, ó. Eu destaquei um print do PDF desses testemunhos especiais de 1903. Então, perceba, Ellen White fala da Trindade em 1903. Então, essa história de ficar falando que Ellen White não tinha escrito, isso é falácia. Tem vários textos dela falando da divindade de Cristo, vários textos dizendo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, certo? Então você vai ver que Ellen White não usa a palavra trindade, ela usa a palavra divindade. Mas é bom lembrar que a palavra divindade era o conceito do divino, o conceito de quem era Deus. E aí a igreja, já no tempo dela, como eu mostrei para vocês, do caso do Filcus lá da Revista Adventista em 1913, deixa claro a palavra trindade, que já era utilizada nos livros, e a gente já respondeu isso na outra pergunta, nos livros oficiais desde 1892. 91 foi na revista, 92 apareceu como estudo bíblico dentro da Biblioteca Adventista, ok? Então, esse é um fato. Os textos de Ellen White só vieram após a morte dela, isso é mentira. Isso é para quem não quer ver fatos históricos e que quer montar algo que não prove, não é a verdade, ok? Então, vamos para a próxima pergunta agora. Qual é a próxima pergunta? Existe diferença entre a Trindade católica e a Trindade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Jesus, ele foi gerado ou sempre existiu? O Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa ou são pessoas distintas? O que Ellen White e a Bíblia têm a nos dizer sobre essa questão? E aqui no Brasil, os nossos pioneiros também eram batizados e batizavam em nome da Trindade ou somente em nome de Jesus?